Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Falando em como fazer sucesso e ser feliz, como cidadão, como pessoa, como observador que sou, tenho notado ao longo da vida que muitas pessoas sofrem desnecessariamente porque existe, ainda mais nos tempos atuais, nas últimas décadas, uma tendência muito grande não só do brasileiro, mas do ser humano de modo geral, a polarizar as coisas. Ou seja, só ver dois lados das coisas. Por exemplo, assim a título de ilustração, o Lula começou com um discurso lá no início do primeiro mandato dele, ainda em época de campanha, um discurso de nós e eles, os, os sulistas e os nordestinos, o pessoal do sul, os ricos e pobres, patrões e empregados. Aí a coisa desandou de vez, aí começaram a ressuscitar antigos rancores e preconceitos, separando a sociedade entre ricos e pobres, como eu já disse, palavras do Lula, negros e brancos, e ficou muito triste isso, muito deprimente, muito incompatível com o processo natural de evolução da espécie humana, muito incompatível com o século XXI. E essa polaridade, ou seja, esse ato infantil, digamos assim, de ver apenas dois lados das coisas e justamente os dois extremos, esquecendo tudo que há no meio, aí também veio uma tendência de algumas pessoas e de algumas ideologias, digamos assim, de só enxergar o sagrado e o profano. Isso também é muito triste, porque entre o sagrado e o profano existe muita coisa boa, existe o humano, existe a essência do ser humano. E a essência do ser humano, ela é recheada, ela é repleta, é como o recheio de um bolo maravilhoso de uma festa de casamento, é como uma festa propriamente dita, recheada de pessoas bonitas, de muita alegria, de músicas variadas, de danças variadas, de ritmos variados. Assim é a vida, e tudo isso está entre o sagrado e o profano. É ser humano. Entre o sagrado e o profano, outras atividades humanas, outras virtudes humanas, está a beleza na sua essência propriamente dita, seja interior, seja exterior, ou as duas juntas. Entre o sagrado e o profano estão todas as relações humanas, seja no ambiente do trabalho, na rua, no clube, dentro do seio familiar, nas redes sociais, com pessoas que sequer conhecemos de outros países que jamais veremos pessoalmente, mas os temos como amigos, como pessoas que nós admiramos e que nos admiram também. Tudo isso está entre o sagrado e o profano. Entre o sagrado e o profano existe a solidariedade humana, que ela não tem fronteiras. Ela vai além de qualquer limite, vai além de qualquer preconceito, vai além de qualquer rótulo que alguém possa dar ou de qualquer crítica que alguém possa tecer. Entre o sagrado e o profano existe a ciência
desde a sua fase pré-embrionária, muito incipiente, até as mais altas conquistas e descobertas científicas que nos levam além do sistema solar, que nos levam além da infinitude microscópica do átomo, que nos levam além das outras galáxias, que nos levam às profundezas dos buracos negros que existem no espaço, que nos levam às profundezas do conhecimento humano, sob todos os aspectos, em todas as ciências conhecidas e desconhecidas. Entre o sagrado e o profano só existe beleza, só existe conhecimento. E tem algumas ideologias que condenam, porque só enxergam e só propagam o sagrado e o profano. Ou seja, o que não é sagrado do ponto de vista sobrenatural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista além do conhecimento humano, é profano. Só que não, porque entre o sagrado e o profano existe o humano. Entre o sagrado e o profano existimos nós, seres humanos, cada um de nós. E cada um de nós, enquanto criatura divina, enquanto filhos de Deus feitos através dos nossos pais, através, sim, de relações sexuais, por que não? Existe o ser humano que, acima de tudo, é sagrado, apesar de eventualmente ser profano. Um filósofo disse uma vez, lá antes de Cristo, se eu não me engano foi Platão, Aristóteles ou um outro qualquer, que existe mais mistério entre o céu e a terra do que sonha ou imagina a nossa vã filosofia. Mas tudo isso, todo esse conhecimento e todos esses mistérios estão necessariamente e não necessariamente entre o sagrado e o profano, porque eles podem até extrapolar esses limites. Estão além, muito acima de, ou muito aquém de. Mas existem e somos nós, seres humanos. Esse é o meu recado de hoje, espero que tenham gostado, porque somos sagrados e somos profanos. Um grande abraço a todos.